Este é o castigo daqueles que caluniam. E Maria disse: Ai dos pecadores. Salomé falou e perguntou: Meu Senhor Jesus, qual é o castigo de um homicida que não pecou senão por homicídio quando sair do seu corpo? Jesus respondeu-lhe: Um homicida que não tenha cometido senão o pecado do homicídio, se o seu tempo na esfera terminou e sai do corpo, vêm os receptores de Yaldabaote para levar a sua alma fora do corpo. Atam-no pelos seus pés a um grande demônio com cara de cavalo e passam 3 dias com ele ao redor do mundo. Este é o 32º vídeo da série Piste Sofia e tem como tema as consequências de uma vida de pecados. Veja bem, são as consequências por causa do pecado que a pessoa praticou enquanto em vida na carne. Vale lembrar também que este é o último vídeo desta série. Tem uma playlist onde estão todos os 32 vídeos postados aí no nosso canal no YouTube. Pode baixar e tirar proveito desse conhecimento. Se você não for inscrito no nosso canal, meu amigo, já te peço, se inscreve aí, nos ajude a levar esta e muitas outras mensagens que estão postos no nosso canal. Também deixe o seu like para que haja engajamento do vídeo, compartilhe esta mensagem com o máximo de pessoas que você puder e acione as notificações para receber novos vídeos. Também deixe comentários, eu farei questão de ler os teus comentários e de responder aquilo que for interrogado. Você está preparado para este último vídeo da série Piste Sofia? E esta série chamou a tua atenção grandemente? Deixe aí nos comentários. E então apareceu Yaluhan, o receptor de Sabaote, o Adamas, que entrega às almas a taça do esquecimento. Este trouxe uma taça cheia de água do esquecimento e entregou-a à alma para que a bebesse, de modo a esquecer todas as regiões às quais tinham ido. E verteram num corpo no qual passará a sua vida com o seu coração continuamente perturbado. Este é o castigo do blasfemo. Maria continuou dizendo: Meu Senhor, o homem que calunia constantemente, se sai do corpo, para onde vai? Qual é o seu castigo? Veja que é uma conversa muito íntima entre Jesus e os seus seguidores, onde muitos problemas que a humanidade tem na mente estão sendo esclarecidos. Jesus disse: Aquele que calunia constantemente, se o seu tempo na esfera terminou e sai do corpo, Abiote e Charmon, os receptores de Ariel, acodem e conduzem a sua alma fora do corpo. Passam 3 dias à sua volta e instruem-no em relação às criaturas do mundo. Veja, meus amados irmãos, amigos, você que está participando deste vídeo, caro internauta, que este documento aborda a questão da vida fora do corpo, no qual a alma conseguirá sobreviver quando o corpo morrer. É uma verdade impactante que precisa ser levada em consideração. Mais tarde, levam-no ao mentir a Ariel e castigam-no com os seus castigos durante 11 meses e 21 dias. O conteúdo é tenebroso. Tempos depois, conduzem-no aos rios e mares ardentes de fogo para aí se vingarem dele. Mais 11 meses e 21 dias. Depois, levam-no ao caos ante a Yaldabaote e aos 49 demônios, e cada um deles o assalta durante outros 11 meses e 21 dias, açoitando-o com látegos ardentes. Veja que o conteúdo é tenebroso, a consequência do pecado é tenebrosa. Para aqueles que viveram no pecado, nunca se arrependeram, nem tampouco terão a proteção do eterno Senhor Cristo Jesus. Logo a seguir, levam-no ao caminho do meio, e cada um dos arcontes deste caminho castiga-o com os seus castigos, por mais 11 meses e 21 dias. Tempos depois, conduzem-no à Virgem da Luz, que julga os justos e os pecadores, para que ela o julguem.
e quando a esfera gira sobre si mesma, entrega-o aos seus receptores para que estes o vertam nos aeons da esfera. Os servidores da esfera levam-no para a água que está debaixo da esfera, e esta converte-se em fogo ardente que o devora, até que se purifique completamente. Veja que conteúdo tenebroso e desconhecido da grande maioria dos pastores e dos teólogos, mas nós estamos abordando esse documento encontrado em Nag Hammadi, que aborda essa questão, e eu volto a repetir, da vida da alma fora do corpo. É tenebroso esta realidade. E Yahulan, o receptor de Sabaote, o Adamas, traz a taça do esquecimento, entrega a essa alma e esta bebe-a, esquecendo todas as regiões, todas as coisas e todas as regiões às quais tinha ido, e entregam-na a um corpo que passará a vida atormentado. Que conteúdo marcante e tenebroso. Este é o castigo daquele que calunia. E Maria disse: ai dos pecadores. Salomé falou e perguntou: meu Senhor Jesus, qual é o castigo de um homicida que não pecou, senão por homicídio quando sair do seu corpo? E Jesus respondeu-lhe: um homicida que não tenha cometido senão o pecado do homicídio, se o seu tempo na esfera terminou e sai do corpo, vêm os receptores de Yaldabaoth para levar sua alma fora do corpo. Atam-no pelos pés a um grande demônio com cara de cavalo. Vai vendo a situação. E passam 3 dias com ele ao redor do mundo. A seguir, levam-no às regiões do frio e da neve, e aí se vingam dele durante 3 anos e 6 meses. Mais tarde, conduzem-no para baixo ao caos, à presença de Persefone, e vingam-se dele com os seus castigos por mais 3 anos e 6 meses. Logo a seguir, levam-no ao caminho do meio, e cada um dos arcontes desse caminho se vinga dele com os castigos das suas regiões durante mais 3 anos e 6 meses. Deixe aí nos comentários como você vê essa consequência ou este castigo praticado pelos arcontes. Depois, conduz mais abaixo ao caos a Yaldabaoth e aos seus 49 demônios, e cada um deles o flagela durante mais 3 anos e 6 meses. Logo a seguir, conduzem-no ante a Virgem da Luz, a qual julga os justos e os pecadores, para que ela o julgue. E quando a esfera gira sobre si mesma, esta ordena que seja vertido nas trevas exteriores, até que chegue o momento em que as trevas do meio sejam levantadas. Assim será destruída e dissolvida esta alma. Veja que o conteúdo traz um entendimento de aniquilação da alma para todo sempre. É tenebroso esse conteúdo. Cuidado, aceite a Cristo, pois somente Yeshua e a Mashiach poderá te livrar deste tormento eterno. Este é o castigo daquele que é homicida. Pedro disse: meu Senhor, permite que as mulheres cessem de perguntar, para que nós possamos fazê-lo também. E Jesus disse a Maria e às demais mulheres: dai oportunidade aos vossos irmãos, para que eles também perguntem. O conteúdo vai ganhando corpo. Pedro respondeu dizendo: meu Senhor, um ladrão e um vigarista cujo pecado é permanente, quando se manifesta fora do corpo, qual é o seu castigo? Agora, o documento vai abordar o castigo de um ladrão, cuidado e muito cuidado, e de um vigarista, principalmente um vigarista que engana as pessoas com coisas que não existem. Jesus disse: se o seu tempo na esfera terminou, os receptores de Adonis vêm ao seu encontro e guiam a sua alma fora do corpo e passam 3 dias rodeando e instruindo-o em tudo o que se relaciona com os seres viventes do mundo. A seguir, conduzem-no para baixo ao Amenti,
à presença de Ariel, que se vinga dele com os seus castigos durante 3 meses, 8 dias e 2 horas. Depois levam-no ao caos perante Aldabaote e os seus 49 demônios, e cada um deles se vingam dele outros 3 meses, 8 dias e 2 horas. Mais tarde, conduzem-no pelo caminho do meio a cada um dos arcontes deste caminho, que se vingam dele com o seu escuro fumo e maligno fogo, outros 3 meses, 8 dias e 2 horas. Tempos depois, levam-no à Virgem da Luz, a qual julga os justos e os pecadores, para que ela o julgue. Veja que passa por todo esse tormento um vigarista, um mentiroso, e depois é levada diante da Virgem da Luz para que ela efetue o juízo final. Vejamos o resultado. E quando a esfera gira sobre si mesma, ela entrega-o aos seus receptores para que o vertam nos aeons da esfera. E estes conduzem-no até a água que está debaixo da esfera, e esta se converte em fogo ardente que o devora até o purificá-lo completamente. Depois chega Ialuhan, o receptor de Sabaote, o Adamas, que traz a taça do esquecimento e entrega a essa alma. Ela bebe-a e esquece todas as coisas e todas as regiões pelas quais passou, e vertem-no num corpo deficiente, coxo ou cego. Que conteúdo tenebroso! Você não precisa voltar mais aqui depois da tua morte, mas o documento traz esta ideia. É tenebroso esse conteúdo que estamos concluindo neste documento denominado de Pistis Sophia. Este é o castigo do ladrão. André respondeu e disse: o que sucede com o homem soberbo e presunçoso quando sai do corpo? Veja que está tratando de outro tipo de pecado. Jesus disse: se o seu tempo na esfera terminou, os receptores de Ariel vêm atrás dele, conduzem a sua alma fora do corpo e passam 3 dias com ele viajando pelo mundo, instruindo-o em relação aos seres viventes do mundo. Mais tarde, conduzem-no para baixo ao Amenti, à presença de Ariel, e este vinga-se dele com os seus castigos durante 20 meses. Depois, levam-no ao caos ante Aldabaote e os seus 49 demônios, e todos eles, um por um, vingam-se dele outros 20 meses. Logo a seguir, conduzem-no ao caminho do meio, e cada um dos regentes deste caminho se vinga dele, mais 20 meses. Veja que as consequências do pecado, seja que tipo de pecado que foi praticado, o documento está dizendo que tem punição para esta alma quando ela sair do corpo. E mais tarde levam-no à Virgem da Luz para que o julgue. E quando a esfera gira sobre si mesma, ela entrega-o aos receptores para que o vertam nos aeons da esfera. E os servidores da esfera conduzem-no para a água que está debaixo da esfera, e esta converte-se em fogo ardente que o devora até o purificar. E Ialuhan, o receptor de Sabaote, o Adamas, chega trazendo consigo a taça com a água do esquecimento e entrega à dita alma. Esta bebe-a e esquece todas as coisas e todas as regiões pelas quais passou, e vertem-no num corpo deformado e aleijado, para que todos constantemente o desprezem. Veja, meu amigo, meu amado irmão, meu amigo internauta, que a realidade do pecado, ela é punitiva de maneira exemplar. Não tem como fugir e não tem como escapar. Esta é a verdade, doa a quem doer e machuque a quem machucar. Qual é a situação para se livrar desta realidade? É somente aceitando Cristo como o Redentor da tua alma que você irá se livrar desta realidade. Este é o castigo do homem soberbo e presunçoso. E Tomé disse: qual é o castigo de um blasfemo reincidente?
E Jesus respondeu-lhe: se o seu tempo na esfera terminou, os receptores de Yaldabaoth vêm atrás dele, atam a sua língua a um grande demônio com cara de cavalo e passam 3 dias viajando com ele à volta do mundo, vingando-se dele. Depois levam-no à região do frio e da neve e aí castigam durante 11 anos. A seguir, conduzem-no para baixo ao caos ante Yaldabaoth e os seus 49 demônios, e cada um deles o castiga mais 11 anos. E não tem como se livrar disso, não tem como se livrar, segundo este documento denominado de Pistis Sophia. Mais tarde, levam-no às trevas exteriores, até ao dia em que o grande regente com cara de dragão, que envolve as trevas, o julgue. E essa alma congela, destrói-se e dissolve-se. Veja que o documento está trazendo a ideia de aniquilação eterna para alguns casos, que não tem como reverter esta situação. Esta é a sentença do blasfemo. E Bartolomeu perguntou: qual é o castigo do homossexual? Veja que esta é a ideia do documento. Não quer dizer que é o pensamento do narrador do vídeo. E Jesus respondeu-lhe: o juízo do homossexual e do homem com quem ele tinha tido contato sexual é o mesmo que o do blasfemo. Você viu que a consequência final do blasfemo é aniquilação eterna. Se é o mesmo juízo, com certeza é aniquilação eterna também. Quando termina o tempo na esfera, os receptores de Yaldabaoth vêm buscar a sua alma com os 49 demônios e castigam-no durante 11 anos. Mais tarde, conduzem-no aos rios de fogo e ardentes mares de alcatrão, que estão cheios de demônios com cara de porco. Estes devoram-no e castigam-no nos rios de fogo, mais 11 anos. A seguir, levam-no às trevas exteriores até o dia do juízo final, quando a grande treva for julgada. Então será dissolvido e destruído. Que conteúdo tenebroso! E Tomé disse: temos ouvido dizer que existe na terra algumas pessoas que se misturam à semente do homem com a menstruação da mulher, compondo uma beberagem e que a tomam dizendo: temos fé em Esaú e Jacó. Está isto correto ou não? Jesus, nesse momento, irritou-se e disse a Tomé: amém. Vos digo, este pecado é mais atroz do que todos os pecados e iniquidades do mundo. Tais homens serão imediatamente lançados às trevas exteriores e não regressarão novamente à esfera. Novamente, o documento traz a ideia de aniquilação eterna para alguns tipos de pecados, como este que terminamos de narrar. Pelo contrário, perecerão e serão destruídos nas trevas exteriores, a região onde não existe piedade nem luz, mas apenas o pranto e o ranger de dentes. E todas as almas que sejam levadas às trevas exteriores não serão de novo vertidas em corpos, mas destruídas e dissolvidas. Aniquilação eterna. João respondeu e disse: o que sucede a um homem que nunca pecou e tem feito o bem constantemente, porém nunca encontrou os mistérios de modo a ser admitido pelos regentes quando sair do corpo? E Jesus disse-lhe: se o tempo de tal homem na esfera se concluiu, os receptores de Bain-Shou-Shou, que é um dos deuses dos triplos poderes, vêm buscar sua alma e conduzem-na com júbilo e alegria, passando 3 dias à sua volta, instruindo-a com felicidade e regozijo acerca das criações do mundo. Mais tarde, conduzem-no para baixo ao aumentir, e aí instruem-no acerca dos instrumentos de castigo, mas não o castigam com eles. Pelo contrário, instrui-no em tudo o que
com ele se relaciona, de modo que o fumo das chamas dos castigos o alcança muito pouco. Depois conduzem-no ao caminho do meio e instruem-no acerca dos castigos deste caminho, e o fumo da chama também o alcança muito pouco. Veja que o tratamento é diferenciado. Logo a seguir, levam-no à Virgem da Luz, e ela julga-o e deposita-o com o pequeno Sabaote, o digno, o do meio, até que a esfera gire sobre si mesma, e Zeus e Afrodite cheguem defronte da Virgem da Luz, enquanto Cronos e Ares chegam-no por detrás dela. Nesse momento, ela toma essa alma justa e entrega-a aos seus receptores para que a vertam nos aeons da esfera. Os servidores da esfera levam-na para diante da água que está sob a esfera, e então um fogo ardente levanta-se e devora até a purificação total. Veja que o tratamento é diferenciado devido ao comportamento que nós, seres humanos, praticamos no nosso planeta. Nosso, entre aspas, porque o mundo é de Deus e aqueles que nele habitam. Mais tarde chega e o Luhan, o receptor de Sabaote, o Adamas, o que entrega a taça do esquecimento às almas e traz-lhe a água do esquecimento, entregando-lhe. Esta bebe-a e esquece de todas as coisas e de todas as regiões pelas quais passou. Tempos depois, chega o receptor do pequeno Sabaote, o digno, o do meio. Ele traz consigo uma taça cheia de ideias, sabedoria e sobriedade, entregando-a à referida alma. E eles vertem-na num corpo que não pode adormecer nem esquecer, devido à taça da sobriedade que lhe foi entregue. Contudo, constantemente se angustiará o seu coração, perguntando a si própria pelos mistérios da luz, até que os encontre através da Virgem da Luz e herde a luz para sempre. Salvação eterna. Não haverá mais sofrimento para esta alma. Veja que a alma e o espírito, elas andam junto. E aqui eu teço uma ideia. O espírito, ele dá vida à alma e ao corpo. Quando o corpo morre, o espírito dá vida à alma. Não há a separação eterna do espírito e da alma para qualquer indivíduo. Por quê? Porque é justamente o espírito do homem que dá vida à alma humana e ao corpo humano, se tornando uma tricotomia que nunca se separam, a não ser com a morte do corpo. Aí a alma e o espírito continuam juntos. E com a aniquilação da alma, com toda certeza, o espírito que dá vida à alma também será aniquilado. É esta a ideia que o documento traz, e alguns textos bíblicos também. Contudo, quando a alma é salva, o espírito também é salvo, e salvo para todo sempre, eternamente. E Maria disse: um homem que tenha cometido todos os pecados e todas as iniquidades e não encontrou os mistérios da luz, receberá os castigos de uma vez por todas? E Jesus respondeu-lhe: sim, recebê-los-á. Se cometeu 3 pecados, receberá castigos por 3 pecados. E João disse: é possível que seja salvo um homem que tenha cometido todos os pecados e iniquidades, mas que por fim tenha encontrado os mistérios da luz? E Jesus respondeu-lhe: o homem que tenha cometido todos os pecados e iniquidades e encontre os mistérios da luz, os pratique, os cumpra e cesse de pecar, herdará o tesouro da luz. Veja que quando a pessoa peca e descobre que é pecador e aceita Cristo como seu Salvador e deixa de pecar, ele é purificado e salvo para sempre. E Jesus disse aos seus discípulos: quando a esfera girar sobre si mesma e Cronos
e Ares aparecem por trás da Virgem da Luz, e Zeus e Afrodite aparecem pela sua frente, estando nos seus próprios aeons, então os véus da Virgem separar-se-ão por si mesmos, e, nesse momento, a alma alegrar-se-á quando vi estas duas estrelas de luz em frente dela. E todas as almas que ela, a Virgem da Luz, verta nessa hora no âmbito dos aeons da esfera, para que possam vir ao mundo, serão justas e dignas e encontrarão nesse momento os mistérios da luz, e ela enviá-las-á de novo para que possam encontrar os mistérios da luz. Se por outro lado Ares e Cronos aparecem em frente da Virgem e Zeus e Afrodite estiverem por trás, para que não os veja todas as almas que nesse mundo verta para o interior das criaturas da esfera, serão perversas e iracundas e não encontrarão os mistérios da luz. Então, quando Jesus disse isto aos seus discípulos no meio do Amenti, os discípulos exclamaram, prostrando-se: Ai dos pecadores, sobre os quais caiam a negligência e o esquecimento dos regentes, até saírem do corpo e serem conduzidos a estes castigos. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, Filho de Deus. Somente o Filho de Deus tem o poder e a graça de nos salvar. Você que não tem contato com Cristo, que nunca aceitou como Salvador da tua alma, da tua vida, eu te peço, aceite a Cristo imediatamente, para que Ele te liberte, para que Ele te proteja, para que você não se depare quando a tua morte ocorrer com a tua alma as realidades que este documento está nos trazendo. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo Jesus, e Yeshua e Amashia te esclarecerá. Os discípulos continuaram dizendo: tem compaixão de nós, para que sejamos salvos destes castigos e juízos preparados para os pecadores, porque nós também pecamos. Nosso Senhor, nossa luz, nosso Salvador, nosso Deus eterno. É um pedido de misericórdia a partir do entendimento e da conclusão deste documento. Você que está acompanhando esta série, acompanhando este conteúdo, como vê este comentário que está neste documento? Faça comentários diante desta mensagem e que Deus possa te abençoar e te livrar desta realidade. Concluímos este vídeo dizendo que o Eterno, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te abençoe e encontre a tua vida onde você estiver, em nome de Jesus. E lembre-se, procure adquirir conhecimento, porque conhecimento é um desvio na estrada do agora é tarde.